Campinas. É um estudo do Observatório PUC Campinas. Coordenador é o professor Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira, conversa com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Professor Paulo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Tayla, boa tarde, ouvintes. Professor, vamos falar sobre essa queda, né? 23,74%. As exportações caíram quase 11% e as importações aumentaram também quase 11%. O que explica a gente ter um número de um déficit tão alto aí para nossa região? Marco, deixa eu fazer uma pequena correção aí nesse número. Na verdade, para abril, né, a gente teve um aumento de 20% das exportações, uma queda de 8,72 um aumento de 8,72 das importações. Então, subiu as duas coisas em abril. Quando a gente olha para o acumulado dos meses, aí sim você tem razão, a gente tem uma queda de aproximadamente 2% nas exportações, né? Então, assim, o mês de abril, em si, embora ele tenha tido um aumento do déficit, né, essa diferença de exportação e importação, ele teve um aumento expressivo das exportações. A gente até teve um recorde aí em abril das exportações, né, para esse mês, pensando aí os últimos 10 anos, né, de 14 para agora, né, então a gente teve aí um recorde nas exportações. Isso é uma boa notícia? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem uma mudança da composição da pauta de exportação nesse período, tá? Então, quando a gente começa a pensar ali as categorias, né, que a gente chama aqui no observatório de categoria de complexidade, nada mais é produtos de maior valor agregado e produtos de menor valor agregado. Então, os de maior valor agregado são mais complexos, né, de acordo com uma mensuração que a gente tem, que a gente faz aqui nos estudos, e a gente percebe que houve um aumento na pauta de exportação de produtos de baixa complexidade, ou seja, a RMC está exportando produtos menos complexos, ou produtos de menor valor agregado, quando a gente compara com abril do ano passado, por exemplo, né? Então, essa notícia em relação à qualidade da pauta, ela não é muito boa nesse momento. Professor, boa tarde. Desses produtos, né, de exportação que o senhor citou, quais que a gente pode destacar, né? Quais Campinas e a região também mais exportam? Olha, vamos falar de grupos de produtos, né? A gente tem uma pauta bastante forte no grupo dos produtos químicos, né? Então, alguns medicamentos, na verdade, então, químico ali pensando a química farmacêutica, né? A gente tem exportações fortes aí no setor da automobilística, incluindo peças e automóveis, e a gente tem alguns produtos ali bastante expressivos no grupo de produtos de máquinas e equipamentos, né? Sobretudo essas máquinas e veículos autopropulsados, né? São essas máquinas de construção civil que a gente vê nas estradas e tudo mais, compõem aí o grosso, né, da pauta de exportação da RMC nesse momento. Professor, quando a gente fala, né, exportar é bom com o dólar alto, né, já que agora está em 5,60, mas já bateu mais de 6, e que isso era bom para quem exportava, mas quando importa também é muito ruim para a economia, para o empresariado brasileiro ter um dólar desse tamanho, ter que comprar um produto, seja uma commodity ou um produto já pronto com um valor aí de mais de R$5. Excelente colocação, Marco. A estrutura produtiva da indústria brasileira e, consequentemente, da nossa região, que é uma região sobretudo industrial, ela é altamente dependente da importação de insumos, né? Então, no mundo onde nós só exportássemos, né, tudo bem, o dólar poderia ajudar. Mas como a gente tem uma dependência grande da importação de insumos, isso encarece consideravelmente a produção aqui na região. Então, são efeitos compensatórios aí, né? O que a gente ganharia com uma taxa de câmbio mais favorável para exportação, a gente acaba perdendo e perde muito, né? Na competitividade e custo, porque o custo de importação ele vai ser imputado na produção. Então, os produtos ficam mais caros. Para a gente, essa regra
ou essa expectativa, ela não passa de uma falácia, né, para regiões industriais como a nossa, que vai depender de uma importação grande de insumos, tá? Agora, professor, esse levantamento mostra também uma queda de valores exportados para os Estados Unidos e um aumento do que é importado na região, tanto dos Estados Unidos quanto da China também. Agora, com tudo que tem sido estabelecido pelo governo Trump, né, as novas medidas, o que a gente pode esperar em relação a isso? Pode também causar algum impacto nesses números aqui da região? Podem sim, Tayla. A pergunta sobre, né, Estados Unidos e o tarifaço do Trump, né, e esse contexto geopolítico são as perguntas mais caras da atualidade quando a gente pensa no contexto global, né, e aí isso envolve as relações comerciais. É difícil, né, a conjuntura, a análise de conjuntura ela é muito complexa de ser feita, né, porque a gente está olhando ali um movimento que está acontecendo exatamente agora e às vezes a gente não tem muita clareza do que está realmente acontecendo. Tem alguns indicadores, né, aí, ou alguns sinais contrários para pensar se o tarifaço do Trump já tem de fato impactado, né, esses fluxos comerciais, considerando os fluxos da RMC. A gente viu recentemente que o Brasil e Estados Unidos, nessa corrente de comércio, ela bateu recorde nesse primeiro trimestre, né? Então ela aumentou muito, mesmo diante do tarifaço, né? Que a gente está falando de uma tarifa genérica de 10% sobre os produtos brasileiros e uma tarifa de 25% sobre o aço. E como é que a gente pode pensar que nesse contexto, né, de tarifas a gente teria um recorde de transações com os Estados Unidos? No caso do Brasil e da RMC, os Estados Unidos são um parceiro comercial importante, né? É o segundo maior na importação e na exportação, tanto para a RMC quanto para o Brasil, de forma que tudo que possa impactar, né, essas relações comerciais pode sim ser de grande importância para os produtores locais, né? Mas a gente tem visto uma diminuição da RMC em relação às exportações para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente tem visto um aumento das importações, né? Mas esses movimentos, eles já vinham ocorrendo mesmo antes do anúncio das tarifas, né? Resta saber agora, nos próximos meses, né, e depois que se acomodar a todas as negociações que estão sendo feitas sobre o tarifaço do Trump, o que pode acontecer com a região. Mas eu tenho alertado para um fato que é o seguinte: a região é basicamente uma região industrial. E o que o Trump quer proteger com as tarifas é a indústria americana. Nesse sentido, a gente fica em rota de colisão, de fato, com algumas políticas que possam avançar na proteção da indústria americana, né? Porque a gente pode se defrontar aí, né, em brigas em alguns mercados que são justamente os mercados que o tarifaço busca proteger. E esses números acumulados de 12 meses na pesquisa, professor Paulo, são de antes de tarifaço até antes de Trump ser eleito, né? Em 12 meses, a queda de exportações para a China foi de 28%, o aumento de importações foi de 25%, fica na média. Agora, o aumento de importação dos Estados Unidos, 27%, ou seja, já estava o mercado brasileiro, o mercado aqui da região, dependente dos Estados Unidos antes mesmo de tarifaço. Sim, exatamente. São movimentos que são prévios, né? E que agora vão mostrar um pouco mais da nossa exposição ao risco, né? Quando a gente fala de tensões aí que vão se acentuar com o tarifaço, né? Com a efetivo, o tarifaço, né, já está ocorrendo, mas ele ainda está sendo bastante questionado e você tem frentes de negociação bilateral com os Estados Unidos. Mas eu destacaria ainda, Guarizo, um quadro um pouco mais complexo, que é o quadro geopolítico, né, de enfrentamento China-Estados Unidos, e como é que o Brasil, né, a indústria brasileira, Brasil e por consequência a nossa região, ela vai sofrer impactos dessa configuração geopolítica, né? Uma maior assimilação, aproximação com a China, ou uma maior aproximação com o possível bloco americano, né? O que isso vai implicar para as nossas relações comerciais também. Vamos continuar acompanhando, com certeza falaremos nos próximos meses com o professor doutor Paulo Ricardo da Silva Oliveira, coordenador
desse estudo do Observatório PUC Campinas, que trouxe aí um aumento nas exportações aqui para a região de Campinas para esse mês, mas ainda não é um número tão positivo como muito bem explicou. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado, até mais. Até mais. Agora, 2h56, a gente faz uma pausa rápida aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. News Truck CBN Campinas.